É um prazer estar aqui de novo. Hoje com uma convidada muito especial. Vou já dar entrada ao convite para ela. Agradeço que vão partilhar desta live, porque hoje o tema é bastante interessante e vocês vão gostar muito. Então, não estou a conseguir. Gabriela, tens que me... Gabi, tens que me... para eu te conseguir ver. Já estou. Vou-te aceitar. Este Instagram demora sempre um bocadinho. Enquanto esperam, enquanto a minha convidada entra, façam partilha, porque o tema hoje é muito interessante e este Instagram é difícil. Partilhem, agradeço imenso. Eu estou a aceitar, Gabi, mas isto está difícil. Será que vamos conseguir, Gabriela? Finalmente! Tudo bom, querida? Conseguimos! Mesmo! Só que eu não tô te vendo, você acredita? Você tá uma tela preta pra mim, que engraçado. Eu estou a ver bem. Não é coisa doida? Não te vejo, só te ouço. Olha, antes de mais nada, obrigada por aceitares o meu convite. Oi? Antes de mais nada, obrigada por aceitares o meu convite. Imagina. Sinto muito abençoada ter-te como convidada. Vou passar primeiro a apresentar-me e dizer como te conheci e depois apresentas-te tu. Mas antes de mais nada, agradeço que todos partilhem esta live, porque vamos falar sobre um tema que aqui mexe um bocadinho aqui com o nosso bem-estar. Então, assim, eu conheci a Gabriela numa publicação que ela fez, curiosamente, sobre este tema, onde ela vou passar a citar um bocadinho do texto que tu fizeste. Falarmos das experiências de violência e abuso físico e emocional, além de ficar mais leve para nós, daremos voz às outras mulheres, nos fortalecendo mutuamente e intimidando aqueles que beneficiam com o nosso silêncio. Por todas, façamos o uso da nossa voz. Nesse mesmo dia, deixei um comentário a agradecer um testemunho quando tu fizeste esta publicação, este texto, e eu contei um bocadinho, partilhei um bocadinho da minha história. Na altura, não sei se lembras, eu sugeri a gente, quando tivesses a oportunidade, de fazermos uma live. Pronto, não foi naquele momento, foi passado 2 anos e aqui estamos nós, a falar deste. Que bom, meu amor. Eu tô achando só que talvez eu tenha que entrar de novo, porque eu continuo não te vendo. Você continua numa tela preta para mim. Ok, Então, tudo bem. eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Tá Para ver bom, se tá bom.
Enquanto isso, bem-vindos a todos os que estão a aderir a esta live. É muito bom. Esta convidada é muito querida, é um grande ser e vocês vão gostar muito de a conhecer. Ela já se vai apresentar. Oi. Oi, meu amor. Você continua uma tela preta para mim, acredita? Coisa doida. Eu já fiz também live quando foi com o Igor Oliveira. E eu também não ouvia. Ele também não te via? Não, eu é que não ouvia ele. Fizemos a live o tempo todo eu não ouvi. Que coisa pode ser alguma coisa então do seu celular, da sua configuração. Mas então vamos fazer assim. Você está me vendo? Eu estou vendo perfeitamente. Então, olha, apresenta-te um pouco. Quem és tu para quem não te conhece? Maravilha. Bom, primeiramente, grata pelo convite, né? Bom estar aqui com você, com vocês, né? Com todo mundo que está aqui com a gente. Bom, eu sou terapeuta da alma, mentora da arte do ser, guardiã do sagrado feminino. Eu tenho, na verdade, um background, né? De atriz. Então, durante muitas décadas, durante muito tempo, eu me dediquei à carreira de atriz, até que eu senti um chamado de mergulhar mais profundamente no meu autoconhecimento e contribuir mais com a sociedade. Eu sentia que tinha algo mais a oferecer, né? E aí eu iniciei um processo de transformação muito profundo. E quando eu olhei para as minhas dores, eu percebi que todas as minhas dores estavam relacionadas a um feminino ferido. E que esse feminino ferido não era só meu, era um feminino ferido ancestral e também coletivo. E daí eu me aprofundei nesse estudo do sagrado feminino e hoje eu trabalho com mulheres, né? O meu foco de trabalho é a cura do feminino. Muito bem. E é um lindo trabalho, onde eu me identifico muito também. Então, olha, vamos começar a dar início ao nosso tema. Eu vou só aqui fazer aqui, para quem nos está a ouvir e para quem se calhar sente, mas este tema é um bocadinho delicado, não é? Vamos falar de violência doméstica. Eu vou só aqui dar algumas situações que possa estar a acontecer com algumas mulheres e que sirva de alerta, tá bom? Vou só aqui ler um bocadinho, porque pronto, fiz aqui uns apontamentos. Maravilha. Então é assim, para quem está a ouvir, ou para quem saiba que existe alguém a passar por esta situação, tenho o dever de denunciar. Vou dar alguns exemplos de sinais que possam estar a acontecer com outras pessoas. Se já te sentiste ameaçado ou ameaçada com medo do teu companheiro ou companheira, já foste agredido ou agredida fisicamente pelo teu companheiro ou companheira, já te viste forçada ou forçado a fazer algo que não querias, já foste humilhado ou insultado pelo teu companheiro ou companheira, já te sentiste preso no teu relacionamento, já foste impedido de ver amigos ou familiares, já te sentiste controlado pelo teu companheiro, já foste forçado a ter relações sexuais, já te sentiste sozinho ou isolado no teu relacionamento, já te sentiste impotente ou sem esperança em relação ao teu relacionamento, esta live é para ti. Lembra-te de que a violência doméstica é um crime e que a vítima não é responsável pelo comportamento do abusivo companheiro. Se tu ou alguém que conheces está a sofrer este tipo de abusos, é importante procurar ajuda. Tu podes entrar em contato com a polícia, serviços de apoio à vítima ou organizações de ajuda à violência doméstica para obter ajuda e orientação. Gabriela, podes partilhar a tua opinião em relação a este tema? Então, ouvindo aqui você falar, né, que bom, né, que você trouxe aí esse alerta.
Eu quero até falar um pouquinho assim, da minha experiência, né, com isso, porque quando eu entrei em relações abusivas, eu nem sabia, nem conhecia esse termo, né, relação abusiva, relações tóxicas, narcisismo, né, eu não era familiarizada com nada disso. E, no entanto, eu estava numa relação abusiva, né? Na verdade, foi uma sequência, assim, foram umas 4 relações abusivas, até que chegou num episódio, né, na última relação, num episódio de violência doméstica. E ali foi, obviamente, né? Tipo assim, se a mensagem não estava clara, ali ficou clara. E aí eu pude olhar com mais clareza mesmo, assim, olhar com mais consciência o que estava acontecendo, né? E aí, ouvindo você falar, né, você falou sobre essa questão, né, da vítima, de que a vítima não é responsável. O que eu aprendi, né, com a minha experiência? Primeiramente, assim, eu percebi que dentro de uma relação abusiva, para que ela se estabeleça, a pessoa que está sendo abusada precisa se identificar com esse lugar de ser abusada. Né? Então, é a lei da ressonância. Né? Então, antes do abuso, há o autoabuso. Lógico que, se a gente for, né, olhar para o histórico da pessoa, para a infância da pessoa, muito provavelmente ela teve uma educação abusiva ou episódios de abuso durante a infância. Lembrando que existem várias formas de abuso, né? E muitas vezes a educação ela é abusiva. Né? Eu mesma tive uma educação muito abusiva, porque eu fui criada pela minha avó, que me amava muito, tinha muito carinho, mas ela também teve uma criação abusiva, né? Onde a criança não tinha voz, a criança não tinha a sua dignidade respeitada, né? Então, era aquela, não sei como é que é em Portugal, mas é tipo, engole o choro, né? Não tem medo de cara feia, não, porque não, sabe? Assim, são termos que a gente não, né? Mas que se usava muito aqui, né, com as crianças. Então, isso criou uma marca no meu sistema, criou um padrão. Então, não foi muito difícil entrar numa relação abusiva, porque eu já tinha esse condicionamento, né? Então, isso foi uma coisa, assim, né? E entender que antes do abuso existe o autoabuso. Fui eu que abri a porta para essa pessoa entrar, querendo ou não, né? Lógico que, assim, ninguém chega com cartão de visita falando para você, olha só, eu sou um abusador, eu vou abusar de você dentro do relacionamento. Lógico que não. Eu me apaixonei, eu acreditei na história. Oi, meu amor, tudo bem? Eu acreditei, né, no romance, no príncipe encantado. Estudando um pouco mais sobre isso, eu entendi que existem etapas, né, que a gente vive com o narcisista, né? E eu me casei com um narcisista, né? Então tem o love bomb, né, que é esse momento em que história da Disney, né? Aquela paixão, aquele amor, quando você está totalmente embriagada e começam a vir situações. Mas aí você fica assim, não, mas isso não é ele, imagina, não, ele tá nervoso, não sei o quê. E aí eu começava a dar desculpas, né? Eu tentava entender, não, ele tá chateado com não sei o quê, né? E ficava fazendo vista grossa. E aqui, né, tem esse alerta, não faça vista grossa, né? Aqui no Brasil a gente fala vista grossa, né? Que é entrar num estado de negação, né? De tipo assim, não foi bem assim, ai, pois é, ele tava nervoso. Homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo é uma furada isso, sabe? Assim, porque só alimenta também uma estrutura patriarcal no qual as mulheres tendem a ser abusadas, que, né, faz parte, né, do protocolo social. Então, fazer vista grossa foi realmente algo que só fez com que o buraco ficasse mais fundo, né? A outra coisa que eu percebi nessa história é que
há uma contradança entre vítima e algoz. E aqui, esse entendimento é o entendimento que nos permite começarmos a nos movimentar em direção à cura. Porque só existe vítima se houver algoz, e só existe algoz se houver vítima. Então, para que a vítima se estabeleça, ela precisa de alguém que cumpra esse papel do algoz na vida dela, e vice-versa. Então, isso foi extremamente importante eu compreender. E a outra coisa é que em toda vítima há um algoz, em todo algoz há uma vítima. Porque, mais uma vez, ninguém chega com o cartão de visita falando que vai, né, te abusar, como também ninguém, né, nasce ou acorda um belo dia e fala assim, eu vou virar um abusador de mulheres, eu vou maltratar todas as mulheres, eu tenho... Não é assim. Essa pessoa, muito provavelmente, também teve episódios de abuso. Né? Mais uma vez, que existem várias formas de abuso. Né? Porque existe, né, exatamente, Cláudia, existe... várias formas de violência. Existe a violência psicológica, emocional, não é só a física. Geralmente a gente entende violência como uma violência física, mas existem violências que são mais sutis e que às vezes marcam muito mais do que a violência física. Então, esse indivíduo, ele já está com a psique dele destruída, né? Desestruturada. Então, ele... naturalmente, né, como se ele fosse dar continuidade a algo que ele recebeu, né? Porque foi o que ele recebeu, foi o que ele entendeu, inclusive, como amor, né? E em toda vítima há um algoz, por quê? Porque se a gente parar para pensar, Marta, como é que eu vou dizer? Quando a gente está identificado com esse lugar da vítima, o que a gente está fazendo, na verdade, é pegando o nosso poder e dando na mão do outro. Exatamente, é isso mesmo. Entendeu? Então, e não só isso, a gente está também colocando a nossa cruz nas costas do outro, porque a gente está responsabilizando o outro pela nossa felicidade ou infelicidade. Então, vamos combinar que isso também não é uma coisa legal, né? E foi era nessa dinâmica que eu estava vivendo, né? Porque, de fato, eu estava sendo vítima no sentido de que ele, né, tinha atitudes abusivas comigo, mas, mais uma vez, fui eu que abri a porta. Eu também estava identificada com esse lugar. E aí, em relação ao que você trouxe, ok, a vítima não é culpada, mas ela é responsável por virar o jogo. O que eu quero dizer com isso? Responsabilidade, a palavra responsabilidade vem de habilidade em responder por. A gente precisa ter habilidade em responder por tudo que acontece na nossa vida. Não importa se foi o carro que bateu, se você foi assaltado, se você teve uma relação... Não importa, aconteceu na sua vida, pertence a você, né? Você que precisa lidar com isso, né? O que cabe ao outro, cabe ao outro. Eu não estou tirando a responsabilidade do outro. Mas se está acontecendo comigo, eu sou responsável por mim. Se eu falo assim, eu não sou responsável por isso, eu vou continuar nesse lugar de vítima, porque a vítima não é responsável. Entende? A vítima é vítima. O papel da vítima é ser vítima. Então, o que me ajudou a sair desse padrão foi exatamente isso. Tipo assim, peraí. Eu tive uma sequência de relações abusivas. Eu sou o ponto em comum dessas relações. Por que eu atraía essas relações abusivas? Aí eu entendi também a herança ancestral que eu havia recebido. Porque eu venho de uma linhagem de mulheres que foram abusadas, né, que estavam em relações tóxicas, com homens que eram abusadores. Então, na verdade, eu só estava reproduzindo um programa, né? Então, eu estava, né, pela visão sistêmica, honrando a minha mãe, honrando a minha avó, honrando a minha bisavó e sabe Deus quem mais para trás, entendeu? Então, isso também foi bem importante compreender e a constelação familiar me ajudou muito também nesse sentido, tanto de compreensão como de cura. Obrigada pela tua partilha.
Eu posso já agora também partilhar um bocadinho da minha história. Eu Claro. também fui abusada durante 25 anos, também porque permiti, não é? Lá está, só me consegui libertar quando eu percebi que parte disto tudo era da minha responsabilidade. E, e eu acho que para estas coisas é muito fundamental também, para que nós nos sintamos muito bem, é tomar consciência que somos responsáveis, que abrimos portas, mas perdoar o outro, no sentido de, pelo menos para conosco, no sentido de que tudo o que ele tenha feito, não é? Até nos trouxe algo de aprendizagem, algo que a gente aprendeu com tudo aquilo. E eu falo por experiência, eu agradeci a forma como fui tratada, porque senão eu não era quem eu sou hoje, eu não tinha a bagagem, vá, que tenho hoje a nível de conhecimento e de experiência, e tornei-me uma pessoa muito mais forte. E é maravilhoso eu conseguir partilhar isto tudo com vocês todos aí em casa. E também tive naquele papel, foram 25 anos de violência psicológica, foi muito mal. Foi mesmo uma autoestima completamente destruída. Mas para reerguer foi assim difícil, mas está, tive que ir lá mesmo ao fundo, mesmo para conseguir nascer de novo, basicamente. Foi, foi muito bom. Não me arrependo. Eu acho que cortei aqui um ciclo também, porque eu também venho de uma linhagem de violências de mulheres, né? Também venho. Não sei até que geração, mas a minha mãe também foi. Supostamente a minha avó materna também foi. Portanto, isto, a paterna também, porque eu depois tenho linhagem de violência em ambos os pais, tanto pai como mãe. E, pronto, então foi assim aqui um bocadinho muito difícil, mas passou-se, já passou. É partilhar com outras mulheres que se estejam a sentir, tanto mulheres como homens, porque a gente fala muito em mulheres, mas também há homens. Sim. E então é partilhar aqui um bocadinho de que não é um fim, é se calhar um recomeço. E tomarem consciência que nós está, somos responsáveis. É só de aceitar, aceitar e mudar. Isto é aqui um bocadinho a minha opinião. Isso. Fala. Não, eu só ia falar, assim, como você bem disse, eu aprendi muito com essa experiência. Mas, olha, foi das experiências onde eu mais aprendi. E essa relação onde eu tive esse episódio, né, de violência, eu vejo como um grande mestre. Né? E eu também fiz esse movimento de agradecer a ele internamente, né? Assim, e mais de uma vez, inclusive, assim, de reconhecer, porque, na verdade, ele também me deu a oportunidade de dar um basta. E um basta por todas as minhas relações, né? Porque na hora que eu entendi que eu estava reproduzindo um programa familiar, eu falei, acabou aqui. Eu declarei para o universo, mas com toda a minha força, Marta, acabou aqui. Se eu tiver uma filha, não vai mais para frente. Não vai mais. Então, assim, acabou em mim essa história, sabe? Então, foi extremamente importante, assim. Eu gostaria de passar de novo? Claro que não, né? Se eu pudesse aprender de outra forma. Mas foi como foi possível aprender, né? Como eu falei, né? Como eu já tinha um programa instalado de abuso, eu me via ali dentro daquela história e não conseguia dar nome a isso. Foi muito importante também quando eu dei nome, quando eu entendi que eu estava numa relação abusiva. E é isso, né? Entender que eu estava ali honrando a minha ancestralidade, que eu estava reproduzindo, né, paradigmas ancestrais. Tudo isso me ajudou muito. Ah, uma coisa que eu ia falar.
que eu acho que é... Só reforçando aqui algo que, na verdade, eu falei, assim, que é sobre não fazer vista grossa, porque uma coisa que me manteve nessa relação, e que eu não sei como é que foi o seu caso, Marta, mas assim, eu achava que aquilo não era ele. E isso é muito perigoso, sabe, assim, porque aquilo também era ele. Hoje eu sei que aquilo também era ele. Era uma sombra, mas era uma sombra que estava nele, né? E que tomava ele. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, né? Para não fazer vista grossa, para não passar a mão na cabeça, porque, assim, a gente está falando de adultos, e adultos precisam ser responsáveis, né? Adultos precisam... Você está dentro de uma relação, né? Existe a responsabilidade afetiva. Então, você é 50% responsável por aquela relação, né? Então, tem a sua parte nessa relação. Então, e nós mulheres, que aí tem a ver com o que a gente estava falando agora, como a gente está dentro de uma cultura patriarcal, a gente foi educada para sermos abusadas. Isso é muito forte. Nós fomos educadas, que é aquela... Não, releva, minha filha, né? Não, porque homem é assim mesmo, né? E aí a gente vai aprendendo a ficar relevando, mas tolerância e permissividade não são a mesma coisa. Então às vezes a pessoa explodiu ali, falou, foi grosseiro, não sei o quê, mas a gente também precisa aprender a se colocar. A gente não está mais vivendo na época da nossa bisavó, da nossa tataravó. A gente já tem voz. Aí a questão de fazer, não é, Cláudia? A questão é fazer uso dessa voz, né? Então, tipo assim, olha só, não foi bacana, eu não gostei, não foi legal, eu me senti mal com isso, eu peço, por favor, que você não fale mais assim comigo. Isso é se posicionar, entendeu? Então tem que os limites precisam deixar claro. Precisam estar claros desde o início. Oi, meu amor, que bom que você está aqui. Os limites precisam estar claros desde o início. E nós fomos educadas para ceder, para sermos boas moças. Aliás, Marta, eu tive um insight outro dia. Eu passei por um episódio há pouco tempo de violência dentro do trabalho, né, de violência psicológica e emocional, com gaslight, enfim, uma situação bem chata assim, dentro do trabalho. E aí eu fui olhar para a minha parte, né, a história da responsabilidade. Tá, peraí, mas por que eu atraí essa história? Por que eu me coloquei nesse lugar? Por que né, isso aconteceu e aconteceu mais de uma vez dentro dessa história? Então, assim, qual que é a minha parte? E aí eu vi que eu ainda estava vestindo, vou colocar bem no passado, que eu ainda estava vestindo a máscara da boazinha. Como eu estava dentro de um ambiente teoricamente espiritualizado de desenvolvimento pessoal, porque eu trabalho com isso, eu também fiz vista grossa de novo, né? Não é dentro de uma relação amorosa, mas é um relacionamento, né, de trabalho. E aí, tipo, eu quis relevar, e aí foi chegando numa situação extrema que eu tive que dar um basta e tive que sair do projeto. Então, eu entendi, o que eu ia trazer eu entendi que a máscara da boazinha é a porta de entrada para o abuso. A máscara da boazinha, porque a gente fica nesse lugar de condescendência, né? A gente fica nesse lugar de ficar relevando, de ser legal, de não sei o que, bababá, e a pessoa, o abusador, ele vai ganhando, né, ganhando corpo, vai, né, ganhando espaço. Então a gente precisa estar bem atentas a isso. Não é não. É saber se posicionar. Você é responsável pela sua vida. Você já é uma adulta, então se posicione como uma adulta. O que é relevante para você? Porque relacionamento é para somar, é para ser gostoso, né? É para você, né, transbordar alegria, felicidade e amor. Se isso não está acontecendo, se você está se sentindo vazia, se você está se sentindo
pequenininha, você está se sentindo intimidada, tem alguma coisa errada. Então, olhe para isso e faça a sua parte. É isso mesmo, faz todo o sentido. Olha, para ti, qual é que achas o papel da comunidade para o combate a este tipo de abusos? Desculpa, eu não entendi. Como é que é? E qual é que achas que é o papel da sociedade, no geral, Sim! para o combate a este tipo de abusos? Olha, Marta, eu não sei como é que também está rolando esse tema aí em Portugal, mas aqui no Brasil, na verdade no mundo, né? Porque a gente teve aí a história da Shakira, né? Enfim, e temos outros ícones, eu até postei isso lá no meu Instagram, né? Que vários ícones da cultura pop mundial, né? Que começaram a delatar, né? Começaram a falar abertamente sobre as suas relações abusivas. E eu vejo isso como um fenômeno social. Eu vejo que isso é de grande importância, porque quando você vê uma mulher tida como empoderada, independente financeiramente, bonita, enfim, com sucesso, uma carreira bem-sucedida, falar que está dentro de uma relação abusiva ou que esteve dentro de uma relação abusiva, isso dá voz a milhares de mulheres, né? Porque essas mulheres que estão sendo abusadas ou que foram abusadas se sentem reconhecidas, se sentem validadas, né? Sentem que elas não estão sozinhas, porque tem esse sentimento de solidão e de vergonha. Quando eu tive a minha situação, eu estava longe dos meus amigos mais próximos. E eu não tive coragem, sabe, assim, de acionar eles, entendeu? Porque eu estava me sentindo... A mulher também, ela também é educada para se sentir culpada, né? Então, é uma cultura que ela fomenta o gaslight, né? O gaslight é esse mecanismo, né, de inverter a realidade e colocar a culpa no outro, né? Não, você que tá louco, você tá inventando, você tá criando história, não sei o que, né? Então a mulher acaba sendo vista como louca, enfim, é frescura, é drama, né? E aí minimizam os sentimentos das mulheres, né? Então, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa falar abertamente. E nós, mulheres, a gente se fortalece juntas. Então, quando a gente, né, tem a Maya Angelou, ela fala, né, quando uma mulher ela se posiciona, ela está se posicionando por todas as mulheres, né? Então, todas as mulheres ganham força com essa mulher que está se levantando e fazendo uso da sua voz. Então, a gente precisa fazer mais uso da nossa voz. A gente precisa falar abertamente sobre isso, porque enquanto a gente não fala abertamente sobre isso, né, esse mecanismo, essa dinâmica do abuso continua a acontecer nas entranhas da sociedade, nos bastidores da sociedade. Então a gente precisa jogar um holofote mesmo, sabe? Para que a gente realmente vire a chave. Me faz todo sentido. Olha, tens uma frase que dizes: tempo de olhar para dentro, despertando as potencialidades e superando desafios. Qual é a relação que esta frase tem para quem está a atravessar uma situação de dor emocional? Eu só não entendi o que veio depois do tempo de olhar para dentro. Você falou o quê? Despertando as suas potencialidades e superando desafios. Sim. O que isso tem a ver com o tema? Eu acho que tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? Da gente olhar para a parte que nos cabe, sabe? Da gente olhar para dentro e identificar quais crenças, né, e quais programas estão instalados no nosso sistema que promoveram esse tipo de situação nas nossas vidas. Então, assim, eu entendi, né, no meu caso, eu tive uma educação abusiva e eu tenho um histórico de abuso familiar. Então, meu avô foi abusivo, meu pai foi abusivo. Então, poder olhar para isso me ajudou também, me deu força, né, para eu sair desse programa, né, esse programa sistêmico, né, entender que eu estava
né, aqui pela visão sistêmica, honrando as minhas ancestrais femininas. Então, olhar para dentro é o que eu sempre falo. O autoconhecimento é o mapa para os nossos tesouros interiores. Então, o autoconhecimento é fundamental. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender as nossas dinâmicas internas, porque nós somos movidos por 95% do inconsciente. Né? Quer dizer, 95% da nossa vida é movida pelo inconsciente. Então a gente só tem 5% aí, né, para a gente conseguir refletir e fazer uso do nosso livre-arbítrio, né? Porque falam tanto em livre-arbítrio, mas na verdade, uma grande parte da sua vida não é escolhida pelo seu eu consciente, sim pelo seu inconsciente, por esses programas que foram instalados, né, há milhares de anos, né? Porque existe aí essa herança ancestral. Então, quando você faz esse movimento de voltar para dentro, voltar para você, você pode se responsabilizar pelas suas dores, acolher as suas dores, ressignificar as suas dores e, com isso, transformar as suas dores em fontes de força. Então, tem a ver com isso, né? Com essa frase, que é despertar as suas potencialidades. Porque a dor, eu vejo a dor como um portal para um novo estado de consciência. A dor, ela é um agente alquímico. Ela nos ajuda a fazer uma alquimia das nossas emoções, da nossa realidade interna, para que com isso a gente mude a nossa realidade externa. É mesmo. Que tipo de tratamento recomendarias para quem sofre deste tipo de violência? Bom, primeira coisa é o autoconhecimento, né? Você fazer uma terapia, né? Se você acha, porque assim, tem situações que são muito delicadas, né? Às vezes essa mulher, ela não tem independência financeira, ela tem filhos, né? Então não é tão simples sair de uma relação de abuso, né? Então a primeira coisa é o autoconhecimento, porque, por exemplo, eu que trabalho com mulheres, eu já tive vários casos de mulheres que estavam sendo atendidas por mim e que não sabiam que estavam em relações abusivas. É lógico que eu, como terapeuta, eu tenho ali um limite até onde eu posso ir, porque eu não posso, né, desrespeitar a escolha da pessoa, né? Enfim, o tempo também de entendimento, né, da pessoa, né? Então tem todo um trabalho, né, que você precisa fazer para ajudar essa pessoa a olhar para isso. Mas acaba acontecendo naturalmente, porque como o meu trabalho é de empoderamento feminino, né? E o empoderamento feminino, que eu acho que também é um tema relevante aqui, porque eu percebi, Marta, que o empoderamento feminino é um conceito que acabou também sendo muito desvirtuado dentro dessa cultura patriarcal. Parece que virou mais um produto da cultura patriarcal e que se resume apenas a ter autonomia sobre o seu corpo e independência financeira. E para mim, empoderamento feminino é muito mais do que isso. É você se apropriar de você mesma, né? É justamente você poder fazer uso da sua voz, né? Ser quem você é. Você já parou para pensar que não existe ninguém igual a você? Então, que poder maior, né, você poderia alcançar do que ser você mesmo? Então, por isso, mais uma vez, o autoconhecimento ele é extremamente importante para que você possa se apropriar de você. E aí, naturalmente, você vai conseguir, né, até ganhar mais força para lidar com a situação. E se você achar que vale a pena, que tem os limites, né? E aí, seu terapeuta, obviamente, também vai poder te ajudar nesse sentido. Fazer uma terapia de casal. Porque, assim, às vezes existe cura, sim. Às vezes existe, né, cura para a relação, né? Existe aí uma possibilidade desse casal, né, de cada um se curar individualmente, de curarem, consequentemente, a relação. Mas há casos que, infelizmente, não é possível. Por exemplo, se você está dentro de uma relação abusiva com um narcisista, não dá mesmo. Esquece, porque primeiro que o narcisista, ele está sempre com a razão. O narcisista, ele está acima do bem e do mal. Ele é perfeito.
O erro sempre é do outro, né? A falha sempre é do outro. Então, o narcisista não se olha, o narcisista não vai buscar cura, porque ele não precisa se curar. Imagina, se curar de quê? Ele já é perfeito, ele já está resolvido, né? Então, o problema é você. Então, você que precisa se curar, você que está precisando de tratamento, entendeu? Então, ou seja, com um narcisista, não tem jogo, não tem parceria, não tem troca, entendeu? Então, não tem equilíbrio a relação. E aí fica insustentável. Agora, se é com uma pessoa que tem ali alguns rompantes, né, de violência psicológica, o que for, porque tem ali um programa instalado, mas não chegou nesse grau patológico do narcisismo, pode ser que sim haja possibilidade de resgatar, né, de recuperar essa relação. Estamos nesse processo de cura. Eu iniciei terapia há 1 ano atrás, ele iniciou agora. Que bom, Cleide. Olha, torço muito para que vocês consigam aí resgatar a relação de vocês, que vocês consigam se curar, porque aí também tem uma coisa, sabe, Marta? Quando os dois tomam consciência que eles estão numa relação tóxica, que estão numa relação abusiva, e eles fazem o movimento de transformar isso, gente, isso é muito poderoso. Eu fiquei até arrepiada, porque não só vocês têm uma possibilidade de cura, como de crescimento juntos. Tem uma possibilidade de aprofundar ainda mais a relação, porque tem uma parceria aí, estamos juntos nessa. Vamos nos curar, vamos nos transformar, porque vale a pena, porque existe um amor aí que vale a pena, né? Investir. Então, assim, pode ser uma grande oportunidade de crescimento e cura. Claro. Olha, comigo foi também, eu entrei em depressão, após me separar, em vez de me sentir liberta, não, eu entrei em depressão e criei um sentimento de culpa muito grande. Pronto, tive que procurar terapia mesmo médica, para ser medicada. Mas comecei depois a despertar outras coisas, comecei a perceber que tinha que me conhecer. Daí eu ter feito a formação de desenvolvimento pessoal. Depois eu nunca mais me esqueço, falei contigo e partilhaste comigo a Escola para a Vida, onde eu ainda sou membro e tenho crescido muito com eles. E pronto, e entrei em processo de cura, libertei-me, hoje sou uma pessoa nova, nasci de novo, já sou terapeuta também, em medicina holística na parte da mente, porque eu tenho um fascínio pela mente, e descobri recentemente uma coisa que eu acho que já tinha, mas lá está, as crenças e os traumas não me deixavam ver, que foi a escrita. Que legal. Não há muito tempo, eu tive numa prática de terapias, a gente praticamos uns com os outros, terapeutas, vamos fazendo práticas, e eu estava a fazer prática com umas colegas, e há uma que sofre de violência, que nós viemos a perceber, e então eu, depois de ter dado os conselhos, tive vontade de escrever um texto para lhe enviar. E então queria partilhar muito este texto contigo. Que lindo. Obrigada, meu amor. Você sabe que a escrita é uma grande cura, né? A escrita ajuda muito. Uma outra sugestão eu acho maravilhosa, né? Coloca no papel. Porque quando a gente coloca no papel, a gente organiza melhor os pensamentos e cria um certo distanciamento. E com isso, você vai elaborando melhor o que está acontecendo com você, o que você está sentindo. E aí vai tendo até uma clareza maior do que você está vivendo, né? Então, muitos insights, né, começam a surgir a partir também desse processo da escrita, né? É muito bom. Vou partilhar então. Então, o texto intitula-se A Noite de Luar. Que lindo. Que lindo. Quando te fiz na sombra, observa o céu estrelado. Procura nele a luz do teu ser. Inspira a conexão com a mãe natureza, penetrando-te por entre os seus ramos, sentindo o seu amor. Expira a aceitação,
mudança e confiança. Caminhas por labirintos até encontrares a grande porta da transformação. Atravessa-a com coragem e força. Deslumbra-te com o brilho que a lua reflete, brilhando e vibrando como ela. Assim como as fases da lua, irás ultrapassar os obstáculos da tua vida como aprendizagens. Sê a luz que inspira outros corações. Gratidão. Muito lindo. Eu sempre escrever para partilhar com ela, porque eu via com uma... Observei-a com um ar tão pesado, tão triste, tão sem rumo, e senti de escrever este texto para lhe enviar. E pronto. E é assim, gostei muito de partilhar. Olha, já não estamos assim com muito tempo. Queria então, antes de mais nada, agradecer-te imenso. E dizer onde é que as pessoas que estão-nos a seguir, que não te conhecem, onde se podem encontrar. Claro, eu vou escrever aqui no chatzinho o meu Instagram. E aí, quem quiser me acompanhar, tem muito conteúdo lá. Que fala do tema, fala da cura do feminino, fala do empoderamento feminino, né, do sagrado feminino. Então, quem tiver interesse, né, e quiser também, de repente, um atendimento para a gente poder olhar para essas dores, né, só enviar um direct para mim, vai ser um prazer, né, poder conversar com você. E agora, para terminar, eu escrevi um texto homenageando-te a ti, sobre o sagrado feminino. Não é grande, é assim pequenino. Eu gosto de escrever coisas pequeninas, é o que eu sinto naquele momento. Então vou intitular, é o sagrado feminino. Então vou ler. A mulher está no centro da vida, no seu interior. Reside a capacidade da criação, de força e de acolhimento. Em cada mulher habita o sagrado feminino. E é através dele que ela se eleva, abrindo assim o seu próprio caminho. Ao despertar em si o ser selvagem, livre e invencível, a mulher agradece a conexão com a Mãe Terra. Essa ligação dá origem à criação da deusa que permanece dentro dela, representando assim uma corrente de energia, de união a todas as mulheres, vibrando amor incondicional. Gratidão, Davi, por mais uma vez. Gostei muito de estar contigo nesta minha live. Meu amor, obrigada também. Beijos. Beijo imenso para você. Parabéns pela sua jornada. Parabéns por ter transformado as suas dores em fontes de força. Né? Isso é inspirador para todas as mulheres. Estamos juntas aí, né? Vamos fazer uso da nossa voz e nos fortalecermos mutuamente. Cláudia, obrigada também. Obrigada a todo mundo que estava assistindo aqui. Obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigada. Beijo. Bem grande e mesmo... Estou mesmo muito contente de ter estado contigo na live, acredita? Que bom, que bom. Beijo, meu amor. Beijo. Tá.